Então o quê? Você me chamou pra contar uma coisa. Então, o que foi? Eu esqueci. Bom, então é fácil dizer que você é um desenho esquecido, hã? Ora sim. Ok, eu tenho quase certeza que você já passou pela situação de lembrar algum desenho, mas nunca lembra o nome dele. Você lembra algo importante dele que te ajuda a procurar na internet o que foi esse desenho? Aqueles desenhos que muita gente viu uma vez na vida, mas são tão simples e pequenos que você esqueceu 2 anos depois que viu ele. Ou pior, ele era um desenho que passava antes de um desenho bom que você gostava, então você criou um desgosto por ele por ser a única coisa que afastava daquilo que você gostava tanto. Então, com o passar do tempo, esses desenhos ficam atrás da sua cabeça, e por mais que você lembre dele assim que alguém fale com você, não é como se existisse uma fanbase gigante falando sobre ele quando você procura na internet, saca? Eu tô dizendo isso porque eu sei que vai ter comentários nos vídeos dizendo Eu não esqueci desse desenho, então ele ainda é lembrado. Esse vídeo é focado em desenhos que perderam a relevância com o passar dos anos, que vocês viram, mas provavelmente esqueceram. Então, sem mais delongas, vamos entrar nesse mundo de Alzheimer com desenhos que você viu há 10 anos atrás. Droga, eu esqueci. Badum-ts. Um mundo esquecido de desenhos esquecidos. Bete Atômica. Eu não sei porque teve todo aquele drama quando Capitã Marvel nasceu, porque, vamos ser sinceros, a melhor super-herói de todos os tempos é a Bete Atômica. Tá, mas falando sério, se você não tinha TV a cabo, como era o meu caso, as chances de você chegar da escola e ver desenhos em canais de TV aberta eram grandes, e foi assim que muita gente descobriu esse desenho aqui. Ele passava antes de Bob Esponja na TV Globinho, e por esse motivo foi ofuscado para ser colocado no canto da sua memória e só lembrar quando alguém fala sobre ele. Isso e o fato que ele não é tão bom. Não me entendam mal, não há nada de fundamentalmente errado com esse desenho, ele é só mais do mesmo. A coisa que mais me chamou a atenção sobre ele é o fato de que ele passou 6 anos lançando novos episódios, mas só com 3 temporadas. Era como se a cada 2 anos esse desenho fosse cancelado e comprado por outra empresa só pra ser cancelado de novo. E eu não culpo eles, é um desenho que parece ter muito potencial. Tem personagens da hora, uma animação que, por mais que seja feita em Flash, é atraente e colorida, um personagem que é um gato alienígena que parece uma piada preconceituosa contra chineses. Oh não, esse personagem é o vilão do desenho, que age como um Doofenshmirtz e tem um parceiro incompetente, olha só, quem iria imaginar. O show conta a história de uma menina chamada Betty, que trabalha secretamente para um comando que defende o planeta Terra. Porque uma criança é chamada para defender o mundo eu não sei, mas isso dá 11 minutos de história que te fazem falar. O lance é que, por mais que esse desenho tenha um conceito da hora, ele se parece bastante com um desenho da Disney chamado Buzz Lightyear e o Comando Estelar. Tem um personagem principal que manja de tudo e todos, tem um robô inteligente, um personagem engraçado, o personagem principal trabalha para um conselho que cuida do universo e tem um cara que manda informações para eles. É o tipo de coisa que faz você levantar a sobrancelha, mas não é como se você fosse parar de ver o desenho por causa disso. Não, é um desenho que você queria ver de qualquer jeito, mas isso não vai te impedir. É um desenho para crianças, principalmente para meninas. E para ser algo que normalmente não é colocado muito pensamento, é um desenho bom, mas nada que te faça ser lembrado como um dos melhores. Pokémon. Mano, como esse desenho é estranho. Não o desenho, mas a história dele. Eu lembro de ver ele quando criança no canal Futura, mas eu nunca tinha lembrado o nome dele. Aquele tipo de flash de memória que você guardou na sua cabeça que nunca levou a nada. Eu passei horas procurando por ele e tentando descrever o desenho para o Google para tentar achar, mas eu nunca conseguia. Seria esse desenho uma mídia perdida? Acontece que alguém já enviou todos os episódios pro YouTube. Porém, eles estão em francês. Isso é porque é um desenho francês que não tem dublagem. E provavelmente foi por isso que o pessoal do canal Cultura comprou os direitos do desenho. Tava barato e queriam preencher o horário com alguma coisa. Como eu disse, todos os episódios estão no YouTube. E é uma pena que esse desenho foi esquecido. Assim como todos os outros da empresa que fez esse desenho. Esse desenho parece que foi feito com o mesmo carinho que qualquer outro desenho da era de ouro do Cartoon Network. Parece o tipo de desenho que foi animado por um grupo de adolescentes que acabou de sair da faculdade de animação, saca? Tem aquele coração e carinho colocado na animação. Porém, esse desenho, assim como todos os outros da empresa, foram feitos para ser esquecidos porque não tiveram a sorte de serem nascidos nos Estados Unidos. Porque, como a gente sabe, só desenhos que saem dos Estados Unidos ficam famosos. O desenho conta a história de um menino e um gibão, uma espécie de primata que vivem aventuras enquanto tentam respeitar a natureza e se divertir no processo. Tem uma animação legal, mas porque ele teve o azar de não ser americano, ele foi colocado na prateleira de desenhos que foram esquecidos. Ok, esse próximo desenho é americano e foi esquecido. Yin Yang Yo.
E eu vou começar a falar deles com uma pergunta. Você já teve aquele desenho tão bizarro, mas ainda assim infantil, que você vê com cautela com seus pais por medo deles falarem algo inapropriado? Não? Bom, esse desenho é exatamente assim. Yin-Yang-Oh é um daqueles desenhos que foi confirmado para uma segunda temporada, mas depois disso nada mais. O que mostra que ele nunca foi tão famoso para começo de história. Ele sempre foi colocado nas sombras de outros desenhos. Eu sei que pelo menos alguns de vocês já viram esse desenho, porque assim como Betty Atomic ele passou na TV aberta depois de alguns desenhos. E por alguma razão ele foi marcado na minha cabeça, mas também ele passou em canais como Jetix antes de virar o Disney XD. E tem uma das comédias mais presas do tempo que eu já vi. Se você gosta de Planeta Shin, você deve estar na cadeia, mas aquele tipo de comédia rápida e barulhos como o Johnny Test também não é tão bom quanto mais velho o desenho fica. Não quanto mais velho você fica, o desenho. Então, o que faz certos desenhos do tipo continuar fazendo sucesso são os personagens e o conceito diferente, como os Padrinhos Mágicos que é assistível até hoje. Yin-Yang-Oh é literalmente o oposto disso. Até os personagens são super genéricos e atrasados. A gente tem um personagem menina que gosta de coisas de menina, como spa e maquiagem, sendo esperto e inteligente, e a gente tem aquele menino burro que gosta de quebrar coisas. Original! O desenho também tem um personagem panda que supostamente treina eles pra cuidar das ameaças do mundo. E por ser um desenho de comédia, nada dele realmente importa. Os vilões são super idiotas e as situações são facilmente resolvidas em 11 minutos. E sabe como nos últimos episódios dos Padrinhos Mágicos tinham aquela animação em flash super estranha? Esse desenho teve isso desde o início. Mas tipo, eles têm um estilo tão reto e mesmo assim redondo. Esse é o melhor jeito que eu consegui descrever ele. É tipo usar aquela ferramenta do Paint de quadrado com bordas redondas, só que no desenho todo. Não é tão interessante assim. O lance aqui, diferente dos Padrinhos Mágicos, esse desenho é tão padrão e genérico que é fácil entender porque ele foi tão esquecido com o passar do tempo. Ele só não tem nada de especial que faça ele ser lembrado por mais de um mês. Ele pode ter marcado muita gente, mas tudo que ele fez foi feito melhor por outro desenho. E de fato, eu tenho certeza que esse outro desenho foi o desenho que você lembra até hoje. Mucha lucha. Eu vi esse desenho no site do Cartoon Network quando era criança e não tinha TV a cabo, e eu nunca entendi o que tava rolando nos jogos. Então depois de anos com esse desenho atrás da minha cabeça e eu com preguiça de procurar, eu finalmente tive coragem de ver ele. E é um dos desenhos mais estranhos que eu já vi. Não no quesito de estranheza tipo Salad Fingers. A animação e o conceito é super fora de si. Não tem como explicar, então eu vou só mostrar. Esse desenho conta a história de 3 personagens. O famoso trio genérico de personagem principal, o secundário e uma menina que vocês vão ver com o passar do vídeo. Esses personagens vivem em uma cidade nos Estados Unidos onde todo mundo se veste como lutador de luta livre com movimentos especiais. Tipo, esse conceito já é bizarro, mas o problema principal dele é que ele é simples demais. Não tem muitas histórias que podem fazer baseado nisso. Tipo, personagens brigam em um ringue. E é isso de história que pode ser feita usando esse contexto. E não é só isso. Se vocês estão acostumados com animações de Flash de hoje em dia, como My Little Pony, que tem uma animação linda pra ser um desenho de Flash, Mucha Lucha tem uma animação super travada em comparação. E tem um motivo pra isso. Ele foi o primeiro desenho do mundo feito usando Flash durante o desenho todo, que não só envolveu 2 temporadas, como também um filme. Esse desenho parece que teve coração colocado nele, tipo, uma ideia que o criador realmente acreditava. Mas não é o tipo de desenho que iria fazer muito sucesso, infelizmente. Ele é estranho demais pra você se apaixonar por ele, e o fato dele ser todo em Flash, usando essas animações super duras e estranhas, faz com que esse desenho fique esquecido, porque não há muito o que lembrar sobre ele. Ele foi uma ideia simples demais, executada de um jeito diferente demais, que não fez esse desenho se destacar muito, o que me fez ficar desapontado. Eu cresci querendo ver esse desenho, e quando eu o vejo, eu esqueci dele 2 horas depois que eu terminei. Uma robô adolescente. Esse é diferente de outros desenhos aqui, porque esse desenho não foi esquecido pelo público, mas pela própria Nickelodeon. E eu não tenho a menor ideia do porquê. Quero dizer, esse desenho é bom, mas é um desenho que nunca foi colocado em compilações na internet, nem, sei lá, nada. Talvez porque ele tem um dos episódios mais bizarros colocados na TV? Talvez, mas a Nickelodeon lançou limonada de tinta, então dizer que eles têm padrões é difícil. Mas esse caso é especial, porque o desenho não é ruim. De fato, ele é muito bom. O desenho foi indicado para um monte de prêmios e é lembrado muito bem para quem viu quando criança. Eu tenho quase certeza que esse desenho só virou o que virou porque a Nickelodeon não ganhou muito dinheiro em cima dele. É literalmente isso. Basta fazer uma pesquisa no melhor site do mundo, o Bing, pra você ver que quase não existe bonecos oficiais da personagem. E como o desenho foi cancelado com apenas 3 temporadas, parece que pra Nick, o desenho foi um fracasso. O que é verdade, mas não sei porquê. O desenho conta a história de uma robô adolescente, tá aí o nome, e ela tem que agir como uma, indo pra escola, tendo que socializar,
ou seja, um pesadelo. Porém, assim como as meninas superpoderosas, ela também tem que salvar o dia. Grande parte das vezes são vilões que aparecem só em um episódio e depois somem. E também como meninas superpoderosas, esse desenho se baseia bastante na relação da personagem com o mundo em si. No final das contas, elas são seres que têm poderes além de todo mundo. Ela também tem 2 amigos, e eles são aqueles personagens alívio cômico do desenho que faz a minha vida um inferno. Nesse caso, porém, eles são bacanas, longe do tipo de personagem alívio cômico que aparece em outros desenhos. Mas aí é que tá, esses personagens podem não ser odiáveis, mas não é como se eles dessem qualquer tipo de emoção, eles só são genéricos e padrões. A gente tem a personagem bully, tem um personagem que ama a personagem principal, um personagem burro. Sério, se não fosse a personagem principal, que é super gostável, eu não chegaria nem perto desse desenho. Mas ele merece ser esquecido pela Nickelodeon como se nunca tivesse existido? Não. Ele só fez o básico quando a Nickelodeon estava fazendo o máximo. Esse desenho saiu 1 ano após os Padrinhos Mágicos, Jimmy Neutron e 1 ano antes de Danny Phantom. É fácil entender porque ele foi ofuscado quando tantas luzes ao redor dele brilham mais fortes. Com boninhos. Uma coisa que se vocês não notaram até agora eu vou falar, é que na grande maioria desses desenhos são feitos usando Flash. Isso acontece porque o Flash era um processo de animação mais barato de fazer, além de ser o mais rápido de fazer. Talvez seja por isso do nome Flash, Badum. Pelo fato da maioria desses desenhos terem sido feitos por empresas pequenas e depois comprada por outras empresas e canais famosos como o Jetix, eles precisavam fazer o desenho usando menos recursos possíveis. Então a maioria desses estilos de animação acabou parecendo um monte de pedaços de Por isso eu fiquei bem surpreso quando vi a animação de Camboninhos. Não é super fluida ou usam técnicas jamais usadas. Eles só foram espertos o suficiente para fazer o melhor que podiam fazer usando o mínimo possível. Ele tem um estilo muito bonito e por mais que seja aquele estilo redondo e curvado, esses aqui pelo menos eles pensaram em fazer cores atraentes. Esse desenho tem uma coisa que me fez curtir ele logo de cara. Ele usa algo que veio do Brasil. E como eu sou um cara desesperado por ter reconhecimento de outros países, já que a última vez que o Brasil foi falado de algum jeito relevante foi em Velozes e Furiosos 5, que lançou há 10 anos atrás, eu fiquei feliz que eles usam capoeira como sua forma de luta. E pra quem não percebeu, esse desenho usa o estilo meio azteca e maia. O desenho também tem um estilo de movimentos que lembra muita coisa de animes, sejam essas poses ou esses movimentos. É claro de onde eles se inspiraram, né? Ele conta a história de um grupo genérico de personagens principais, o personagem principal, o personagem secundário e a menina. E tem esse personagem aqui também, só pra fazer diferente. Eles também são ensinados por um cara sábio e também tem que salvar o dia de vilões incompetentes. Tirando a animação que tem um charme da hora, realmente não tem muito por que falar desse desenho. A não ser que você queira ouvir americanos tentando falar capoeira com sotaque. Capoeira. Se liga aí! Existe uma palavra que define um desenho tão diferente, mas tão sem graça ao mesmo tempo. Eu não sei essa palavra, mas eu sei que ela se aplica aqui. Esse desenho tem um conceito tão da hora, mas tudo o que acontece nesse episódio são tão monótonos. Eu acho, porém, que foi feito de propósito. Esse desenho foi feito para crianças mais jovens, tipo um show que passava na TV Cultura antes de um desenho que você curtia. Ele conta a história de um menino chamado Ian, que ama fazer filmes e tem uma imaginação incrível. Então essa é uma desculpa perfeita para fazer histórias onde o protagonista se vê em Guerra nas Estrelas, ou fazer ele ser um super-herói, talvez algo mais maduro que Backyardigans. E você começa os episódios pensando que vai ser assim, até que o episódio volta a focar na vida sem graça dele. A maioria dos episódios não são sobre ele criando filmes, o que seria mais interessante. São sobre ele querendo e tentando fazer um filme, mas todo mundo atrapalha ele. É super sem graça, mas não tem por que ser sem graça. A principal coisa que faz esse personagem ser aquele personagem vem do fato que ele gosta de fazer filmes, mas essa personalidade dele é colocada de lado pra algo sem graça, tipo a vida dele acontecer. É uma pena. O desenho também sofre daquela coisa que vem assobrando desenhos dessa lista. O personagem principal, o personagem secundário, o menino. E como os outros dessa lista também, esses personagens não são muito bem explorados. Na verdade, eles só existem pra fazer o personagem principal fazer as coisas. Sabe quando um desenho é tão bem feito e os personagens são tão bem estabelecidos que você sabe que por mais que os personagens secundários só apareçam quando o personagem principal aparece, eles têm vidas? Você consegue imaginar ele vivendo por conta própria. Você consegue imaginar a vida do Lula Molusco ou do seu siriguejo sem precisar do Bob Esponja. Mas aqui parece que esses personagens secundários só existem para o personagem principal. Eu não queria falar mal desse desenho porque ele provavelmente fez parte da infância de muita gente, mas eu não me importo, esse desenho é ruim e eu não posso fazer nada a respeito. Puka.
Ok, me escuta. Vocês provavelmente já viram esse desenho, se não o desenho, a personagem. Ela ainda existe e é super famosa, mas não como um desenho, como uma marca de roupas? Ok, a história desse desenho é quase que inacreditável. A personagem foi criada para um monte de curtas de 30 segundos que eram passados para os seus crushes ou algo assim. Eram curtas que você comprava e mandavam para pessoas no início dos anos 2000, quando a internet estava começando. Eu realmente não entendi muito bem o objetivo, mas essa personagem fez muito sucesso na Coreia do Sul e 4 anos depois, em 2004, a Jetix comprou os direitos da personagem e fez um desenho baseado nela. É sério. E desde então a personagem foi colocada em tudo que se pode colocar. Seja de camisetas, a balões, de sapatos, a papel higiênico. Puka tá em todos os lugares. Por isso digo que vocês provavelmente já viram esse desenho, mas esqueceram dele até esse momento. Ele é um daqueles desenhos bons o suficiente que te faz curtir ele quando tá vendo, mas depois que você para de ver ele, você esquece da sua existência. Até você ver outro produto com a cara dela. Eu realmente não entendo porque essa personagem em si ficou tão popular a ponto de você achar estranho quando alguém diz que não conhece ela. Não me entendam mal, é um desenho charmoso, tem uma animação bonitinha e não tem nada de realmente errado. Ele também não é genérico e tem aquelas historinhas bacanas que são interessantes, mas... por que esse desenho? O desenho é sobre uma menina de 11 anos chamada Puka, que é apaixonada por um ninja chamado Garou. Ela é apaixonada por ele. Tipo, super apaixonada. A ponto de beijar ele sem ele querer. Ok. Ela também defende o povo dela de coisas ruins que acontecem na vila para proteger os amigos dela e o, entre aspas, namorado dela. O desenho só teve 3 temporadas e com pouquíssimos episódios teve um impacto tão grande na sociedade, mas ver ele hoje em dia é tão estranho. O Garou claramente não quer nada com a Puka e ver ela se forçando nele é super estranho, especialmente para um desenho para crianças. Tem como ocupar isso ao fato de que eles são crianças e eu sei que era para ser algo fofinho, mas... é algo que eu sempre me via reparando quando eu vi o desenho. Não é algo que tire o mérito das partes boas do show, porém, a animação tem um charme bonitinho e os personagens amigos da Puka são super gostáveis e interessantes. De todos os outros desenhos desse vídeo, esse com certeza é o mais bonito de ver e vale a pena só pela animação. Kid vs Cat. Ah, certo, ok, eu sei que tem uma certa quantidade de vocês que lembram desse desenho, mas no momento que um episódio completo desse desenho no YouTube só tem 38 mil views em 5 anos, eu considero ele um desenho esquecido. Por mais que o desenho tenha sido esquecido, quando alguém menciona ele, é como se você tivesse colocado uma luz no meio de um monte de mosquito. Todo mundo lembra e pergunta o que houve com ele. Bom, ele não teve muita audiência e foi cancelado após 2 temporadas, e como o criador vendeu o direito pra Disney, também conhecido como Disney XD, é impossível ele simplesmente fazer novos episódios. Então o desenho está destinado a ser postado no YouTube de graça pela sua produtora, a Wild Brain, que já foi a DHX Media, que também já foi a Cookie Jar, que também já foi a Cinar, que também já foi a Dick. Essa empresa troca mais de nome do que eu troco de cueca. O lance com esse desenho em específico é que ele é super enfurecedor. Ok, você sabe quando tem aquele tipo de desenho que o personagem principal sempre perde? Tipo Tom e Jerry, ou aquele outro desenho esquecido, tipo Monkey, que não importa as intenções, não importa o motivo, não importa o quão certo o personagem esteja, ele sempre vai ser o perdedor no final. Esse é esse tipo de desenho, e como dá pra ver pelo meu tom de voz, eu realmente não curto esse tipo de coisa. Diabos, até Pica-Pau, um desenho onde o personagem é feito pra ganhar, perde às vezes, porque é um desenho onde o personagem é feito pra perder, não pode ganhar. O desenho é sobre um menino chamado Coop e sua família, que envolve um pai e uma irmã. Essa irmã é a mais nova e sempre tem tudo feito por ela. Ela também tem uma vizinha que odeia o Coop e faz tudo pra ele continuar com a vida triste dele. A vida dele é triste porque ele vive com, entre aspas, gato, que na verdade é um alien que caiu na terra por acidente, e a sua irmã trouxe pra casa, e a partir dali o desenho todo se baseia no Coop tentando provar que o gato é um alienígena, mas ninguém acredita nele. Ele também tenta salvar o mundo das maldades que esse gato quer fazer no mundo, e ele é punido por isso. Como eu disse, é enfurecedor. Se você curte esse tipo de desenho, por quê? Eu só digo que eu reclamo desse desenho hoje em dia que eu sou mais velho, mas eu gostava desse desenho quando criança, o que me faz confirmar a teoria de que crianças são monstros. Essa foi difícil, hein? Parece que esses desenhos que ninguém fala hoje em dia têm motivos pra serem esquecidos. A grande maioria não tem nada de especial e você literalmente esquece dele em poucos anos da sua vida. Eles só são genéricos demais. O que fizeram, outros desenhos fizeram melhor e marcaram mais gente. O mundo de desenhos esquecidos é realmente... MM, me dá um trocadilho. Cadê o MM? Bem-vindo à pizza do Pete e clínica de cirurgia, onde a perda de ontem é um molho de amanhã. Oh, merda, número errado.